Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos começando a chegar, mais uma aula, mais um encontro virtual. A cada dia mais a gente tem feito esses encontros, né? No nosso caso, levando e construindo informação. Vamos chegando para a gente começar hoje o nosso primeiro encontro, aula inaugural do nosso curso de provas piagetianas, avaliação e interpretação. Hoje a gente vai apresentar a maleta piagetiana para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de avaliação, tanto do profissional da psicopedagogia quanto da neuropsicopedagogia. E nas aulas seguintes iremos apresentar as 15 provas piagetianas ou provas operatórias, mostrando aí o processo de avaliação, para se entender como se encontra o aprendizado dos nossos aprendentes, alunos ou pacientes, comparando a idade cronológica com o desenvolvimento para esse potencial voltado ao aprendizado, ao desenvolvimento cognitivo, tá? Hoje vamos conversar sobre esse processo importante, que é as provas operatórias dentro do processo de parecer diagnóstico, né, ou parecer do profissional da psico e da neuropsicopedagogia no entendimento da dificuldade, do transtorno específico da aprendizagem, compreendendo aí como esse aprendente, paciente ou aluno se encontra, para que assim o processo de intervenção venha a acontecer posterior a todo esse passo a passo inicial, que é uma competência da prática diária do profissional da psico e da neuropsicopedagogia, tá? Me dei aí um retorno de som e imagem para a gente já começar a fazer os ajustes. Hoje teremos uma aula inaugural com 1h20, 1h30 mais ou menos aqui pelo Instagram. Lembrando que todas as nossas aulas inaugurais acontecem aqui pelo Instagram, mas assim que ela termina, a gente já coloca no nosso canal no YouTube, onde fica salva, para que as pessoas que não puderam estar presentes, participando desse momento, possam assistir em momento posterior, tá bom? Então vamos chegando, tá ok? Obrigado, Iná Barros. Bom, antes de começarmos a falar sobre o material relativo ao nosso curso, né, a gente vai apresentar mais uma vez o nosso projeto Mais Estímulos, empresa essa que eu represento, fazendo consultoria, formação, palestras, lives, diversos serviços já há alguns anos nas áreas da educação, saúde e ação social. Então, em 2021, a gente retomou um projeto iniciado em 2020, onde continuamos a ofertar cursos online, né, com taxa de participação simbólica, para que todos os profissionais interessados em fazer essas formações à distância, né, no seu tempo, no seu ritmo, pudessem participar sem custos significativos. É uma taxa simbólica que qualquer profissional pode participar. Então, a gente iniciou 2021 ainda isolado, ainda em casa, né, trabalhando em casa, com o projeto Mais Estímulos 2021 de formação online, esperando ansiosamente pelo nosso retorno presencial, que é o que a gente gosta mesmo de fazer, é o olho no olho, é o contato com vocês diário, né, como a gente sempre fez aos sábados, onde funciona o nosso polo de formação, de pós-graduação, de consultoria, de encontro, né, nas nossas multi-áreas profissionais. Então a gente começou 2021, já no comecinho de janeiro, trazendo um curso de neurociência, né? Os cursos vão sendo bases para os cursos seguintes, é tanto que a gente precisa compreender cada processo desses para entender os processos seguintes, e aí a gente vai continuando a falar de outros assuntos, já tomando como base o assunto anterior. Então a gente começou 2021 com o curso de neurociência, neurodesenvolvimento e aprendizagem, um curso que aconteceu durante o mês de janeiro. Iniciamos também no mês de janeiro um grupo de estudo que vai de janeiro até junho, que é orientação e supervisão profissional, onde a gente tem um encontro mensal falando sobre vários temas, especialmente de pautas relativas
ao dia a dia, ao trabalho do profissional dessas áreas, que a gente sempre trabalha com áreas, né, intersetoriais, saúde, educação e ação social. Então, no mês de fevereiro, a gente teve 2 cursos, o curso de autismo e deficiência intelectual, e tivemos como referência os meus 2 livros, Autismo Azul e de Todas as Cores, e o livro Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que eu vou apresentar lá no final da aula. Tivemos também no mês de fevereiro o curso de Neuropsicopedagogia, Atuação Profissional e Estratégias de Intervenção, onde no primeiro encontro a gente teve a participação da professora Glaucia Narciso. Nesse curso a gente falou inclusive das provas operatórias ou piagetianas dentro do processo de avaliação do profissional da neuro e da psicopedagogia, né? Que agora a gente vai especificamente se deter apenas às provas operatórias. No curso anterior, a gente falou sobre diversos programas de avaliação da prática do neuro e do psicopedagogo importantes para se entender as dificuldades ou os transtornos apresentados enquanto barreira para o processo de aprender. No mês de março, a gente teve o curso de Atendimento Educacional Especializado, onde chamamos de AEE em Debate, Qualificação da Prática Profissional. Exatamente, Nath. Todos os nossos cursos são divulgados no Instagram, são divulgados no Facebook e ficam lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, tivemos o curso de AEE no mês de março, tivemos o curso de Função Executiva e Cérebro Social, também no mês de março, cursos já concluídos, e o curso de Estimulação das Habilidades Prévias para a alfabetização do aluno com deficiência. Foram 3 cursos no mês de março, que já concluídos, e também iniciamos outros cursos no mês de março que vão agora acontecendo ao longo de abril. A gente iniciou o curso de Recursos Lúdicos e Estratégias de Intervenção no dia 14 de março, e a gente tem mais 2 encontros ainda, agora em abril, no dia 11 e no dia 18. Também no mês de abril, a gente iniciou no finalzinho de março, para continuar em abril, o curso de Paralisia Cerebral, Caracterização, Tecnologias Assistivas e Suporte Multidisciplinar. Amanhã a gente vai ter o 2º encontro para esse curso. O primeiro aconteceu pelo Instagram também, mas já postamos lá no YouTube a aula. E amanhã a gente tem pelo YouTube o 2º encontro do curso de Paralisia Cerebral. E hoje com vocês iniciando provas piagetianas, lembrando que só o primeiro encontro é que acontece pelo Instagram, os demais encontros a gente faz sempre pelo YouTube. Quando muda o canal de apresentação, a gente avisa lá nos grupos de WhatsApp, ok? No mês de maio a gente tem 2 cursos programados, Psicopatologia da Infância e da Adolescência, que começa no dia 30 de abril e vai até o final de maio. E temos também no mês de maio o curso de Síndrome de Down, Deficiência Intelectual, Caracterização e Estratégias de Intervenção, focado na Síndrome de Down, tá? A Luanda, me chama no privado que eu mando para você o valor direitinho, tá? É só uma taxa de participação, tá bom? Bom, só mais uma vez lembrando a quem já está na sala, que ainda não é inscrito no nosso canal, é importante ir lá no YouTube, procurar pelo canal Wilson Cândido Braga, se inscreve lá para que a gente continue alimentando aquele canal com vídeos, com cursos, com aulas, né? Já temos lá mais de 300 a seguir, deu uma paradinha aqui na internet, mas já voltou. Convido outras pessoas a seguir, deixa eu só modificar aqui a minha internet, que ela deu uma paradinha aqui, mas eu já vou mudar. Tudo ok com a internet? Deu uma falhazinha, mas eu mudei. Tá tudo ok aí? Me dá só um retorno, por favor. Ok? Imagem, som. Tá tremido? Alguém mais pode me dar um retorno, por favor, para a gente mudar aqui, se for o caso. Imagem e som, como é que está chegando para vocês? Tá tremida a imagem? Deixa eu mudar aqui para ver de novo, peraí. Ok, pronto. Ok, então vamos lá. Se inscreve no nosso canal, lá no YouTube, Wilson Cândido Braga.
Segue nossa página no Instagram, o Wilson Cândido Braga. Não vou convidá-los a me seguir no Facebook, porque infelizmente o Facebook limita. Alguém está dizendo que a imagem está tremida ainda. Aqui está ok para mim. Está tremida ainda a imagem? A imagem não está boa? Ok? Melhorou? Ok. Pronto. E como eu estava dizendo, não vou convidá-los a me seguir no Facebook, porque o Facebook limita a quantidade de participantes, só até 5.000, e a gente já atingiu 5.000 há muito tempo. Né? De vez em quando eu retiro algumas pessoas, entram outras, mas o YouTube é ilimitado, é só ir lá, seguir a gente, se inscrever, ativar aquele dedinho assim, joinha para cada vídeo, para alimentar a página. E no Instagram a gente está querendo ir atingir em breve os 15.000 seguidores, quanto mais pessoas seguindo. Lá a gente posta cursos, livros, jogos educativos que a gente trabalha com venda, com entrega e despacho para todo o Brasil, tá? Bom, então hoje a gente começa oficialmente com essa live o nosso curso de provas piagetianas, avaliação e interpretação. Mas antes de começarmos a falar sobre o processo de entendimento acerca das provas piagetianas, para vislumbrarmos a sua importância dentro da prática do neuro e do psicopedagogo, eu quero apresentar para vocês a maleta piagetiana, que a gente tem ainda para pronta entrega, o baralho de aplicação das provas piagetianas ou provas operatórias, e um livro que faz parte aí do embasamento para a elaboração desse baralho. Na verdade, esse é o baralho aplicação de provas operatórias, deixa eu botar aqui no nível no que dê para ver, aplicação de provas operatórias, é um baralho que tem 40 cartas, esse é um pacote de cartas com 40 cartas, frente e verso. Na verdade, dá 81 mais ou menos, 81 lâminas frente e verso, onde nesse grupo que eu vou mostrar para vocês da maleta piagetiana, vocês vão encontrar por aí maletas com 13 provas, com 11 provas. Né? A nossa maleta ela é uma maleta completa. O baralho ele traz orientação para se avaliar as 15 provas operatórias, né? Mostrando passo a passo de como fazer essa avaliação, essa aplicação das provas. A gente vai também dar, a partir do segundo encontro, as orientações passo a passo de como se aplica cada uma das provas. Né? E tudo isso está aqui de forma explicativa no baralho, que vem junto com a maleta. Essa é uma maleta completa, ela tem as 15 provas e tem mais o baralho de aplicação das provas, que é importante para que na hora de fazer a aplicação seja muito mais prático para o profissional ir acompanhando, ir pontuando, ir marcando se aquele aprendente consegue fazer ou não consegue, ou está numa fase intermediária. Então, é um baralho explicativo para a aplicação das provas, e a maleta ela vem toda reformada, porque a gente tinha antes maletas com os copos de vidro, agora vem em acrílico, resistente para não quebrar com facilidade. Os cubos eles vinham em madeira, agora eles vêm em resina, que também é muito mais resistente. As fichas vinham antigamente em EVA, elas vêm agora em polipropileno, que é um material também resistente. Eu vou mostrar para vocês. Então a maleta ela se compõe do baralho de aplicação das provas operatórias ou provas piagetianas. Essa é a maleta de provas piagetianas. Eu vou só tirar aqui as mensagens, depois eu retomo, tá bom? Para vocês verem direitinho aqui o material. Pronto, depois eu posto para vocês de novo. Provas operatórias, é uma maleta de madeira, em madeira e MDF, de um tamanho super prático. Ela tem um tamanho adequado para você levar, né, sem grande dificuldade. A maleta anterior era uma maleta muito pesada e muito grande. Ela vem com os copos em resina, com um copo grande, largo e achatado. 2 copos de tamanhos iguais e espessura igual. Um copo longo e fino.
um copo menor do que o copo longo e fino, com tamanho menor, e 4 copos de tamanhos e espessuras semelhantes, tá? Então ele vem na realidade com 9 copos, né? 4 de tamanhos iguais, um copo um pouco maior, um copo mais longo e fino, 2 copos mais largos e um pouco mais curto do que o longo e um copo achatado. Ela vem ainda com... Opa, o copo caiu. Ela vem ainda com os pacotes de fichas de tamanhos diferentes, pequeno e grande, em polipropileno. Vem com fichas e as correntes para trabalhar aí a conservação de tamanho. Vem com fichas quadradas, circulares e quadradas, em tamanhos diferentes, todas em polipropileno, que é um material bem resistente. E mais fichas onde vai trabalhar também, e a vaquinha de madeira, para trabalhar aí uma prova específica, né, que é trabalhando aí a noção de espaço, de preenchimento, que a gente vai mostrar passo a passo. Ela traz a massa de modelar, para trabalhar a conservação de volume. Ela traz os bastonetos em MDF de tamanhos diferentes. Ela traz a balança para trabalhar aí, peso e medidas, que a gente vai ver também um pouco mais à frente durante a apresentação das provas. Ela traz 3 lâminas de um material acetinado e resistente para trabalhar o pasto e para trabalhar a interseção de classes. Antes era feito de cartolina e de EVA, que não tinha muita resistência. Ela traz as frutas em cores diferentes e quantidades. E ela traz um cubo chato e largo, também em material de resina, antes era MDF. Ela traz 8 cubos maiores, que são esses aqui, para trabalhar aí a espaço unidimensional, tridimensional, 8 cubos maiores, todo em resina, com as mesmas espessuras, e traz 16 cubos menores, que são esses aqui, são 16, aqui todos eles, todos em resina, trabalhar aí essas unidades aí de dimensões, se é unidimensional, tridimensional, tá? Então, essa é a composição da maleta piagetiana, contemplando aí as 15 provas operatórias que iremos abordar passo a passo a partir do segundo encontro desse curso, pois nesse primeiro encontro a gente vai trabalhar especificamente a compreensão acerca das provas operatórias, para entendermos aí a sua importância, por que se aplica, como surgiu e qual é a intenção ou objetivo dessas provas. Então, essa é a nossa maleta piagetiana, uma maleta com material suficiente para se avaliar as 15 provas operatórias, né? Juntamente com o material vem aí o baralho de aplicação das provas, que é extremamente funcional para, durante o processo de entrevista com aquela criança, o passo a passo nas sessões que irão acontecer, você conseguir aí de forma prática fazer a aplicação de cada uma das provas, porque o baralho, além de orientar, ele vem ilustrado, né, com o que é cada prova, e ele vai dizendo que perguntas você deve fazer, e ao final de cada prova ele diz, né, o nível que a criança tem, se ela acertou, se ela não acertou, se ela consegue fazer, se ela não consegue, como você deve fazer a interpretação desses momentos, tá bom? Então, a gente vai apresentar a maleta mais uma vez no nosso próximo encontro, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de compreensão para chegarmos até a utilização das provas operatórias ou provas piagetianas. Alguns vão chamar de operatórias, a gente chama de piagetiana como ela é habitualmente mais conhecida, tá bom? Para quem está chegando agora na sala, estamos iniciando hoje o nosso curso de provas piagetianas, avaliação e interpretação. E a gente começa trazendo para vocês, né, o entendimento acerca desse processo avaliativo, que se dá tanto no campo da atuação psicopedagógica quanto neuropsicopedagógica. E essa avaliação ela é compreendida aí como um processo técnico e científico
né, que vai buscar, através de diversos caminhos, dentre eles as provas operatórias, coletar dados, estudar e interpretar esses dados coletados, para que assim se consiga fazer uma associação com esses fenômenos que estão relacionados ao processo de aprendizado. O que está comprometendo, em que nível a criança se encontra e assim dar luz para que o profissional crie ferramentas de intervenção que possam favorecer esse processo, né, para a superação dessas dificuldades. Então, a partir do estudo da origem dessa dificuldade nesse aprender, é que o profissional da psico e da neuropsicopedagogia vai desenvolver aí atividades diversas, seja ela de ordem cognitiva, conativa, executiva, intelectual, psicomotora, seja ela no âmbito que for, ele vai buscar essa oferta de atividades, mas a partir da compreensão de como o sujeito se encontra e de que barreiras estão impedindo esse processo de desenvolvimento para o aprender, para que assim, dessa forma, a partir da intervenção, essas áreas em comprometimento sejam ativadas e o paciente, o aprendente, o aluno, como a gente queira chamar, consiga, além das dificuldades do aprender ser superadas, ele consiga também trabalhar questões de ordem afetiva e social. Porque a psique e a neuropsicopedagogia não é apenas uma abordagem no contexto do aprender, mas no contexto afetivo, social. Por isso a gente fala sempre desse processo envolvendo 3 áreas significativas consideradas a tríade da aprendizagem humana: a função conativa, as funções cognitivas e as funções executivas. Então, todos os resultados que vão advir a posterior ao processo de avaliação devem sempre ser vistos pelo profissional, né, a partir de uma análise onde ele vai olhar os condicionantes históricos desse sujeito. Daí é importante ter aquela anamnese já pronta para se entender a história familiar, a história de dificuldade, até a chegada ao seu consultório, ao seu espaço de atendimento. Os condicionantes familiares, que são contemplados naquela anamnese que a gente falou no curso anterior, e os condicionantes sociais. Na atual conjuntura, a gente tem que ver mais do que nunca condicionantes históricos, familiares e sociais, porque a gente está vivendo aí uma pandemia não só, por exemplo, do coronavírus, mas de desemprego, de separações, de conflitos familiares, de fome, né, que tudo isso atrapalha diretamente o processo de aprender dos nossos alunos, sejam eles com ou sem qualquer condição de deficiência, e que cada vez mais precisam desse olhar. Então, nessa análise que se dá posterior ao processo de avaliação, o profissional que está nesse momento à frente dessa avaliação, olá, Beth, seja o psico ou o neuropsicopedagogo, ele vai fazer uso das provas operatórias, além de outros elementos de avaliação, mas sempre levando em conta os condicionantes históricos, familiares e sociais, para que assim ele possa compreender o porquê daquela queixa e como aquela queixa chegou até você, entendendo todo esse processo do acontecer e da vivência desse sujeito. Então, esse profissional, tanto o psicopedagogo quanto o neuropsicopedagogo, ele tem nesse contexto a função de auxiliar o indivíduo que não aprende ou que tem barreiras nesse aprender, né, a se encontrar diretamente nesse processo. Ele é o mediador, ele é o facilitador, ele é aquele que vai conduzir o sujeito de onde ele está para levá-lo até onde ele pode chegar enquanto condição de aprender. Ele vai auxiliar esse sujeito a desenvolver habilidades para esse fim. Ele não vai fazer por ele não vai ensinar tarefa, ele não vai dar reforço, ele não vai dar nada relativo aí a processos de alfabetização ou coisa do tipo. Ele vai sim, a partir de atividades específicas, de recursos específicos, de estratégias específicas, posterior ao processo de avaliação, dentre eles as provas operatórias, né, vai dar a esse sujeito condições de encontrar a sua habilidade e criar o seu próprio caminho. Né? Nessa linha terapêutica de atuação psico ou neuropsicopedagógica,
A principal função nesse momento é tratar a dificuldade de aprendizagem, o transtorno específico da aprendizagem ou qualquer barreira que esteja comprometendo esse aprender. Diagnosticando no sentido de criar, elaborar um parecer a partir da identificação dessas dificuldades e assim desenvolver técnicas, métodos, caminhos que possam ser remediativos ou possam levar esse sujeito a desenvolver-se por conta própria. Porque o processo inicial é de auxílio, mais de auxílio para dar ao sujeito a oportunidade de caminhar de forma independente. Então, esse diagnóstico que a gente fala é diferente do diagnóstico médico, porque aqui a gente está falando de um parecer neuro ou psicopedagógico, que é esse processo de investigação para se identificar possíveis elementos que apontem para distúrbios, transtornos específicos da aprendizagem, ou só uma barreira de ordem afetiva e social que comprometa o aprender, ou qualquer outra condição que possa estar associada, né, enquanto hipótese, mas não como elemento de diagnóstico, que é diferente do diagnóstico médico. De posse dessa hipótese, aí sim se pode elaborar relatórios de encaminhamento para outras áreas intersetoriais, dentre elas a área médica, para que os diagnósticos específicos sejam fechados, porque diagnóstico é de competência médica. Na área psico e neuropsicopedagógica, a competência é o parecer de observação posterior ao processo de avaliação. O maior objetivo nesse momento, desse parecer diagnóstico, né, desse parecer de observação, é descobrir o que de fato está influenciando ou prejudicando o bom desenvolvimento humano. E aí eu vou identificar se é uma questão de ordem relacional, familiar, afetiva, metodológica ou uma condição de funcionamento cerebral em prejuízo ou qualquer outra condição de transtorno ou deficiência que possa estar sendo barreiras de comprometimento para esse processo acontecer. Então, é sempre importante, nesse momento da busca por esse parecer, porque o parecer ele não é um caminho que se dá no primeiro contato. É tanto que aquele percurso natural que o profissional vai fazer, ele acontece em torno de 10 sessões ou mais. Dependendo da dinâmica de cada caso, pode ser até mais. Mas são 10 sessões onde vai se aplicar diversos programas de avaliação para se chegar ao final, enquanto devolutiva, para fechar um parecer dizendo que foi observado isso ou aquilo, que é importante uma investigação em áreas específicas para se entender de fato se o que foi observado é uma condição diagnóstica ou uma situação qualquer que aponte aí como ferramenta de empecilho a esse processo. É o parecer neuropsicopedagógico que a gente vai encontrar em alguns livros, como Diagnóstico Neuropsicopedagógico. Na verdade, é um parecer. É um relato posterior a tudo que foi observado para dizer qual é o seu parecer, enquanto profissional de avaliador, posterior a esse processo que se dá em muitas sessões, né? Então, o objetivo, como eu disse, principal é promover a análise de todos os fatores que devem ser considerados para a qualidade desse parecer acontecer. Para isso, é sempre importante que o profissional tenha esse exercício da escuta clínica, valorizando a singularidade de cada sujeito e buscando sempre caminhos para que se desenvolva sua autonomia, para esse pensamento coerente e organizado. É sempre importante que o profissional avaliador ele seja um observador, porque muitas vezes se observa questões que não são ditas verbalmente, tanto da criança em avaliação, quanto da própria dinâmica da entrevista familiar. É sempre importante estar atento a tudo aquilo que não é verbalizado diretamente. Então, para que esse parecer aconteça, alguns caminhos são traçados e alguns elementos de avaliação são utilizados, como, por exemplo, a chegada da família até o espaço de atendimento acontece com um primeiro momento chamado entrevista contratual, que não é anamnese ainda, é só uma conversa para se entender o porquê daquela queixa ter chegado até você.
né, e o que justifica aquela queixa. A gente falou de todos esses elementos num curso anterior. Eu estou só rememorando para vocês. A anamnese, sim, é um momento de aprofundamento com a família para coletar informações sobre toda a história familiar, a composição familiar, a composição socioeconômica da família, sociocultural, e como se deu o processo de desenvolvimento dessa criança, desde ao pensar em ter esse filho, ao processo gestacional e todas as intercorrências que vão até o momento da chegada desse sujeito no seu espaço de atendimento. Essa é a anamnese, que a gente até mandou 2 modelos para o grupo do curso anterior. O outro momento que se faz é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, conhecido como EOCA, que é um momento com o próprio aprendente, onde se vai entrevistá-lo a partir de uma dinâmica específica, que a gente não vai entrar agora nessa linha, porque o foco desse momento é outro, mas que está lá no nosso curso de atuação neuropsicopedagógica. O outro processo avaliativo é esse que a gente vai conversar ao longo dessas aulas, provas operatórias, a gente vai se deter um pouco mais à frente sobre ela. Outro caminho do processo para elaboração do parecer são as técnicas projetivas, além de outros testes, como consciência fonológica, avaliação de escrita, de leitura de escrita, psicomotora e vários outros elementos complementares a esse processo que se dá nessas 10 ou 12 sessões, né, anteriores ao processo de intervenção propriamente dito. E por último, a devolutiva, que é aquele momento de dar uma resposta, dar um parecer final para a família que está buscando por essa intervenção, para que ali se estabeleça todo o contrato, né, para o atendimento e como vai se dar essa dinâmica para esse processo de atendimento neuro ou psicopedagógico, ok? Bom, esse é o caminho traçado que a gente vai já mostrar como ele pode ser organizado a partir das 10 primeiras sessões que são comuns enquanto elemento de trabalho desses profissionais. Na neuropsicopedagogia, costuma-se dizer que não é o aluno o foco desse processo, mas sim o indivíduo, o ser aprendente, o ser em construção de aprendizado, em qualquer das suas dimensões. Na neuropsicopedagogia, costuma-se chamar esse aprendente de neuroaprendiz. A gente chama de aluno, de aprendente, de paciente, de neuroaprendiz, desde que a gente tenha, de fato, o objetivo de levá-lo à superação de qualquer das suas dificuldades. Para entendimento desse aprender, que estamos investigando o que é que pode estar atrapalhando, que barreiras podem estar sendo mais difíceis de superação por parte desse sujeito, é importante que a gente entenda que existe uma tríade importante que é observada o tempo inteiro em todos os nossos processos de avaliação, seja a EOCA, seja as técnicas projetivas, as provas operatórias, seja as pautas projetivas, a análise do desenho, a observação psicomotora, seja lá o que for, a gente observa 3 elementos importantes, que são as funções conativas, funções cognitivas e funções executivas. Elas são apresentadas separadamente, mas elas são interligadas umas às outras e complementam a função uma das outras. Algumas falam diretamente sobre processos de funcionamento cerebral, outras sobre processos de elaboração cerebral para a execução de atividades e outras da afetividade que a gente tanto defende no dia a dia. Então, elas são inseparáveis e permitem aí a emergência e a sustentação desse processo de aprendizagem humana. Se a gente fosse tomar de forma explicativa essas 3 funções, a gente iria dizer que as funções conativas são aquelas que vêm diretamente desse córtex afetivo que a gente tanto fala, que chamamos de sistema límbico ou motivacional, que está ligado aí às nossas motivações, nosso afeto, nossa vontade, o nosso querer. E para isso é preciso sempre que ao elaborar uma atividade, tanto no processo de avaliação quanto no processo de intervenção, ela tenha 3 elementos de significado para esse aprendente: o valor, o afeto e a expectativa. Por que ele está fazendo isso?
Que tipo de envolvimento ele tem nesse processo? Porque a primeira pergunta que ele faz é: por que faço? A segunda pergunta é: como me sinto fazendo a tarefa? E o que se espera dessa tarefa? Então, a atividade, independente de ser num processo de avaliação ou de intervenção, ela tem que fazer sentido para quem está participando dela. Senão, a gente tem aí um pouco envolvimento. E sem envolvimento não existe produção. Então, ela precisa fazer sentido. É o que a gente chama na neurociência de sistema límbico motivacional, né? Que é o chamado córtex afetivo, que faz parte daquele conjunto que a gente tanto fala, né? de função executiva, cerebelo, neurônios espelho, essas áreas importantes que compõem aí o chamado cérebro social. As funções cognitivas são aquelas que vêm diretamente do bom funcionamento cerebral, elas emergem do cérebro e aí elas contribuem diretamente para outras funções mentais. É a compreensão de conceitos, é a compreensão de hierarquia, de significados, de motricidade, de bom desenvolvimento, né? E é o que está dentro, propriamente dito, aí, das observações das provas piagetianas. Conservação, né, a seriação, as mudanças de situações para a compreensão dos contextos em geral. Aqui tá ok, gente. Tem alguém mais com a internet ruim, além da Almira, que ela tá dizendo que a internet está travando. Aqui para mim, então, não deu problema. Alguém pode dar um retorno aí? Às vezes é a própria internet particular. Quem pode me dar um retorno de como está? Tá travando? Aqui para mim não está. Tá normal, né? Tem que ver se não é a sua própria internet, porque aqui eu tô no Wi-Fi e tá ok. Ok, obrigado. Bom, função conativa, função cognitiva e função executiva, que é aquela que a gente acabou de encerrar um curso com detalhamento daqueles 10 subdomínios mais importantes da função executiva. Então, nesse sentido, é importante lembrar o afeto, o cognitivo e o executivo, eles estão em constante interação nesse processo de aprender. Essas funções são indissociáveis em termos neurofuncionais, e também porque são, né, substratos neurológicos que tendem a operar sempre em sintonia. É importante lembrar disso. Nosso cérebro funciona bem, o meio é estimulante, consequentemente o desenvolvimento acontece. Nosso cérebro tem prejuízo em aprender, o meio é estimulante, eu tenho condições de melhorar essas dificuldades. Nosso cérebro funciona bem, o meio não estimula, eu vou ter dificuldades. Nosso cérebro já não funciona bem, o meio não estimula, eu tenho mais dificuldades que se acentuam em função do prejuízo nesse contexto aí da estimulação, tá? Bom, e aqui a gente chega nesse esquema para esse parecer que a gente está falando desde o momento inicial da aula, que é um esquema importante, que pode acontecer em 10 sessões, em 12 sessões. Normalmente vai de 9 a 10 sessões, mas dependendo do caso, pode chegar até 12 sessões. A primeira sessão, como eu já disse, é a entrevista de contrato com pais e responsáveis, para se entender a queixa. A segunda sessão é o início da aplicação da entrevista operativa centrada na aprendizagem, a EOCA, que é com a própria situação de dificuldade, que é o aprendente, que é o neuroaprendiz. Na terceira sessão já se iniciam as provas operatórias. Elas podem acontecer em 2 sessões ou até em mais, dependendo da dinâmica de cada criança. Então, terceira e quarta sessão pode ser aí a aplicação das provas operatórias. Na quinta e sexta sessão, pode ser aí as técnicas projetivas do Jorge Visca, as pautas projetivas do Jorge Visca, com ênfase aí no desenho, na distribuição desse desenho, no espaço, no domínio do papel. A sexta sessão aí continua, né? Quinta e sexta, que são as técnicas projetivas. Na sétima sessão, outros elementos de investigação. A oitava sessão pode ser a anamnese, tem profissional que faz no início, tem profissional que deixa para fazer no final. Eu costumo fazer no início, porque eu acho que conhecer a família já dá uma ampliada na possibilidade de entender o sujeito. Mas, normalmente, tem profissionais que deixam para fazer no final.
para não deixar que aquela informação possa intervir durante o processo de observação. É uma conduta particular. Tá? Alguns teóricos trazem no final desse esquema de sessões, mas normalmente outras áreas já fazem logo no primeiro contato com a família. A 9ª e a 10ª sessão pode ser aí a continuidade desse observar e a devolutiva que a gente falou, que é o parecer que é dado à família depois do processo de observação. Ok, professor, o senhor falou muito do parecer, falou de como é essa atuação do neuro, do psicopedagogo, mostrou a maleta piagetiana. Mas vamos falar sobre ela um pouquinho, para a gente começar a entrar já no assunto do nosso próximo encontro, que a gente ainda tem 40 minutos de aula ou mais. Mas vamos começar um pouquinho? Bom, como eu disse, esse baralho de aplicação das provas operatórias, que vem junto da maleta, ele foi elaborado com base naquele livro, que eu não tenho ele aqui no momento, Manual Prático do Diagnóstico Psicopedagógico Clínico, da Maia Sampaio, e também desse livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, desse livro do Jorge Visca, que é o Diagnóstico Operatório na Prática Psicopedagógica. Então, esses dois livros que eu estou citando agora, eles foram base de elaboração para o baralho de aplicação das provas operatórias. Mas existem outros livros interessantes que podem ser consultados também para se entender todo esse processo das provas piagetianas, que tem um grande papel, uma grande importância na atuação, no processo de avaliação, tanto do psico quanto do neuropsicopedagogo. Tá? As provas piagetianas, que é o foco que a gente quer trabalhar com vocês, elas nasceram como um recurso epistemológico de investigação empírica da construção aí do conhecimento em crianças. Foi quando Piaget, trabalhando a observação de suas filhas, foi desenvolvendo aí um pontapé inicial para que a gente entendesse a idade cronológica e a idade mental em sintonia para fazer essa equivalência e entendimento se está caminhando de forma alinhada. Então, através das provas piagetianas, Jean Piaget pôde demonstrar teoricamente que os conhecimentos não eram inatos, não eram impostos a partir do meio, mas que eles proviam do resultado de uma construção gradativa, que tanto dependia desse funcionamento cerebral, mas também dependia das estimulações que a criança recebia nesse meio. A sua intenção ao criar as provas operatórias ou piagetianas era construir uma teoria de conhecimento e, para tal, ele utilizou o método clínico, aperfeiçoando, adaptando, quando conveniente, ao seu experimento, que era, naquela época, a observação de suas filhas. Até alguns teóricos criticam porque era uma condição social diferente de outras condições, mas que, enfim, ainda é muito funcional e continua sendo ainda o nosso referencial maior. Jorge Visca, ao fazer os estudos acerca dessas situações, inclusive piagetianas, ele apresenta 4 etapas de elaboração desse método clínico utilizado por Jean Piaget. Primeiro era verbal, observação direta, observação crítica, a formalização, que é a combinação do pensamento verbal e as operações efetivas e concretas, e o quarto, a inclusão de perguntas interdisciplinares. É tanto que, se a gente for observar durante o processo de aplicação das provas operatórias, a gente explica para a criança como vai ser a prova, e conforme ela resolve aquela prova, a gente vai indagando, colocando questionamentos para ver como essa criança vai se saindo daquelas respostas, entendendo aquele processo que está sendo observado. As provas de Piaget, ou provas operatórias, ou provas piagetianas, elas continuam cada vez mais sendo utilizadas na prática do neuropsicopedagogo e do psicopedagogo, e especialmente na prática clínica. Qual é o objetivo dessa utilização? A avaliação do raciocínio, compreensão de conservação, compreensão de comprimento, de mudanças, dicotomia, interseção, construção de conhecimento da criança na fase da vida escolar, que são os 2 maiores objetivos,
avaliar raciocínio e compreensão na fase escolar. Através das provas piagetianas, também é possível investigar e avaliar o nível cognitivo da criança. Será que está condizente idade mental com cronológica? Ela está dentro de um tempo considerado adequado? Ou está tendo um certo assincronismo entre idade cronológica, que é a idade que a criança tem, e a idade mental, que é como ela pensa? Também é possível, através das provas piagetianas, constatar se essa criança realmente corresponde, né, cognitivamente a esse processo de sincronismo entre o que é considerado cronológico e o que é considerado construção mental, compreensão, né, cognitivamente falando desse contexto. Então, investigar e avaliar o nível cognitivo da criança, entendendo aí se há ou não sincronismo ou assincronismo entre idade mental e idade cronológica. Para Rubinstein, as provas piagetianas também avaliam a noção de conservação e as operações lógicas de classificação e seriação, tanto nos níveis concreto quanto no nível formal. E elas encontram-se aí diluídas nessa obra piagetiana que já tem aí, né, décadas e décadas e continua sendo cada vez mais atual. Alguns autores fizeram a seleção e a organização das provas com o intuito de facilitar a sua utilização na clínica e na escola, que é o que a gente tem aí como 15 provas operatórias, que vai desde a seriação de bastonetes até o entendimento unidimensional, tridimensional, né, que são as etapas mais elaboradas dessa observação. Como eu disse, a gente vai encontrar a maleta com 11 provas, outras maletas com 14 provas, sem o baralho de aplicação, que é diferente dessa nossa, que tem 15 provas, que é considerada a maleta completa, e tem o baralho de aplicação para as 15 provas, tá? Professor, mas é só chegar e fazer a aplicação? Não, lembre-se que as provas operatórias ou piagetianas, elas fazem parte de um repertório de avaliações que vão ser, né, de escalas de avaliação, de programas de avaliação, que serão utilizados durante o processo de observação daquele sujeito que chegou até você, para se pensar no processo de intervenção. Não é só ela que vai mostrar o caminho para você, ela é um dos meios para se observar essas situações, né, até se chegar a criar um plano de intervenção. Alguém perguntando se é possível uma nova turma de pós-graduação ainda esse ano. Sim, provavelmente em maio a gente vai ter aí uma turma de pós-graduação ou presencial, se a gente voltar presencial agora, ou online. A gente já está vendo a possibilidade de trabalhar também com pós-graduação online, como a gente tem feito e tem dado muito certo, porque a gente tem construído um trabalho com aulas, com material disponibilizado, mas isso é um momento para uma outra conversa, tá bom? Bom, é importante que se observe alguns critérios antes de se administrar as provas piagetianas. Vamos lá, é importante, não é só chegar e aplicar. Toda uma atmosfera, todo um setting, né, de observação terapêutica tem que ser criado antes de se colocar aí as provas piagetianas em processo de observação. Primeiro ponto, a necessidade de estabelecimento de vínculo entre o entrevistador e o entrevistado. Não se esqueçam que a tríade funcional da aprendizagem humana é função conativa, função cognitiva e função executiva. A afetividade é função conativa. Se a criança não se sente atraída, não se sente envolvida, não se sente acolhida, o processo não vai acontecer como você gostaria. Pode ser que, inclusive, esse não sentimento de acolhimento venha a interferir. Rosinha, veja se não é a sua internet. Até agora ninguém reclamou de imagem e som. Saia e entre de novo para ver se não é a sua internet. Alguém mais está com dificuldade? Pois é, tá tudo ok. É sempre importante observar se não é a sua internet particular. Porque quando é a minha, todo mundo já reclama aqui, tá bom?
saia e entra de novo, que às vezes é só isso, tá bom? Então vamos lá. Necessidade de se criar um momento para estabelecer um vínculo entre o entrevistador e o entrevistado. A ausência desse vínculo pode gerar aí desconforto, uma certa ansiedade por parte da criança, apreensão, que vai interferir diretamente no seu processo de observação. Então, esses aspectos emocionais que estão dentro das funções conativas, que é vontade, motivação, envolvimento, interesse, atração, precisa ser construído. Tem que ser um momento de primeiro contato com a criança que vai acontecer lá desde a EOCA até o momento final. Mas o primeiro momento ele tem que ser despretensioso. Ele não pode parecer um momento onde a criança está sendo avaliada. Essa palavra avaliação, ela traz aí para nós uma memória bem ruim. É como se eu estivesse à prova de. Eu fosse receber uma nota X ou Y. Então é importante esse momento ser um momento despretensioso para que a criança se sinta acolhida, confiante em você, e quando isso acontece, o resto flui. Isso funciona para qualquer caso, com ou sem dificuldade, com ou sem deficiência. O segundo momento importante antes da aplicação das provas piagetianas é levantamento de hipóteses por parte do entrevistador. As hipóteses vão constituir o ponto de partida. Por isso que a gente já tem aquela queixa que a família trouxe, já participou de um outro processo de avaliação, né, a partir de uma atividade mais ou menos livre, mesmo com perguntas dirigidas, que é a EOCA, mas nesse momento aqui das provas operatórias ou piagetianas, eu já tenho que ter aí alguma noção do que pode ser aquela dificuldade para eu começar já o processo de avaliação, já tendo um caminho aí a ser seguido, tá? Terceiro ponto é ter atenção sempre ao aplicar as provas, respeitando a faixa etária em relação ao nível cognitivo de cada criança ou adolescente. Lembre-se que, normalmente, as provas piagetianas podem ser aplicadas com crianças de 4, 5 anos até 11 anos de idade. Mas entre 4 e 5 anos de idade, a gente já sabe que muitas das provas não serão contempladas. Normalmente é 6, 7 anos, que a criança já tem a formação de alguns conceitos e pode dar respostas mais coerentes frente a cada prova, né? Então, as provas não podem estar nem abaixo e nem acima do nível cognitivo esperado para uma determinada faixa etária. Por isso que é importante sempre observar. Por exemplo, eu quero observar num adolescente com 10 anos. Eu tenho que ter cuidado ao fazer a aplicação da prova e não parecer infantil demais durante o processo de intervenção. Já gera aí um outro desconforto. Pode perguntar, Poliana. O quarto ponto é: o processo de investigação se dará através de diálogos informais, diálogos flexíveis, adaptáveis ao contexto encontrado. Se você viu que a criança tem uma dificuldade de compreensão, você vai falar dentro da compreensão que ela tem. Mas nada formal, é sempre num bate-papo muito descontraído, umas perguntas bem despretensiosas, para que ela não se sinta de novo coagida ao processo de avaliar. Se seu aprendente... Mas aí é que está, você não, já vai partir desse ponto, né, de que possivelmente ele tem uma idade cronológica inferior à idade... Aliás, uma idade mental inferior à cronológica. A pergunta aí não está coerente, Poliana. Se meu aprendente tem idade cronológica inferior, não pode ser. A idade cronológica é a sua idade real. A idade mental é que pode ser inferior à cronológica. Refaça aí a pergunta que não deu para compreender. Se a idade dele for maior, mas a idade mental for inferior. Você vai fazer o uso dentro do processo normal, até para mais tarde você dizer que a idade cronológica dele não condiz com a idade mental. Pronto, é isso mesmo. Você vai aplicar normalmente dentro da faixa etária de cada prova, que normalmente é de 6, 7 anos, outras de 7 a 11 anos. A gente vai mostrar isso bem direitinho quando for orientar sobre a aplicação das provas. E aí é mais um motivo para você
confirmar que ao avaliar, ao fazer o uso das provas, mesmo com a oferta de informações simplificadas, bem simples mesmo, aquela criança, por ter uma idade mental muito abaixo da sua idade cronológica, ela ainda não conseguiu responder de forma coerente, o que dá o entendimento aí de uma possível deficiência intelectual, né? Só a deficiência intelectual é que vai apresentar essa idade cronológica muito inferior à sua idade mental. No contexto de aprender, eu posso ter aí uma certa divergência, mas em termos de compreensão, de maturidade, já vai aí para um caminho para a deficiência intelectual. Tipo, aí não conservar, por exemplo. A partir de uma idade X, ela já tem que dar respostas coerentes. Não dá, aí já é um elemento que chama a atenção e que merece um registro especial, tá certo? Quinto ponto importante antes da aplicação das provas. Deve-se prestar atenção, muita atenção, e observar as respostas e principalmente as justificativas do entrevistado. Porque você pergunta, você acha que você fez, por exemplo, eu coloco 2 líquidos aqui nesses copos e eles estão em quantidade igual. E eu acabo colocando, por exemplo, nesse copo mais longo, esse líquido aqui, e eu pergunto, agora, os líquidos são iguais ou mudou? Mudou. Aí você tem que perguntar, por que que mudou? Por que que você acha que mudou? Me explique aí por que que você acha que mudou. Não mudou. Por que que você acha que não mudou? Ele precisa justificar para que não seja uma resposta aleatória. Por isso que é importante se ter muita atenção durante o processo de observação das respostas para compreender de fato se aquela resposta dada é uma resposta que tem um certo embasamento por parte da criança, tá bom? Então, é por meio dessas respostas e das contra-argumentações que se vai fazer junto dessas respostas que você vai entender aí como os processos de pensamento da criança serão expostos. Sexto ponto importante antes da aplicação das provas. Todo o contexto deve ser estudado. Então, eu estou aplicando as provas, eu tenho que observar outras questões, o comportamento, como a criança se expressa corporalmente, mesmo sem falar, né? Que é o posicionamento. Mas durante a atividade ele fez de pé. Então tem a atividade que você tem que sentar a criança, ajustar numa posição confortável para ver se ela tem condições de alcançar visualmente aquela informação, de alcançar de forma motora aquela atividade. Então, o comportamento deve ser observado, o seu e o dela, o posicionamento, a fala. Professor, durante a fala, quando eu perguntei, eu percebi que ela trocava letras, que ela omitia letras. Outro sinal de alerta de que não é só uma questão de aprender. Existe aí um problema relativo à fala, à linguagem, à comunicação, que eu já vou pensar aí num outro profissional para onde eu vou encaminhar para que essa parceria aconteça e outros estímulos também aconteçam. As inquietações da criança, a ansiedade, a apreensão dela em ter que responder, a rapidez ou a lentidão dessas respostas, aplicar as provas operatórias com um TDAH, você vai ter que observar tudo isso. Lembrem-se, o TDAH pode ter transtorno específico da aprendizagem associado, ou uma simples dificuldade no aprender em função do TDAH. É importante que seja estudado por parte do entrevistador os argumentos que a criança dá para cada resposta, que são as justificativas, como ela organiza-se com esse material, se ela é desorganizada, se ela é organizada, como ela manipula os materiais. Ela manipula com muita grosseria, só falta quebrar. Você já vê aí traços de agressividade, intolerância comportamental. Já vai se pensar também que isso pode interferir nos processos de aprender, de socializar, que vai se buscar outro caminho de avaliação com outro profissional. A própria apatia da criança, se ela é interessada, se ela tem iniciativa, se ela precisa que você esteja instigando. Apatia é isso, é essa diminuição aí da tomada de decisão, só faz quando o outro insiste. Então, todos esses comportamentos, de novo, função conativa, são observados. O que a gente vai observar durante o processo de aplicação das provas são as funções cognitivas e executivas.
As conativas, que é o afeto, que é o interesse, a motivação, elas estão envolvidas nesse processo também, além de estar dentro das funções executivas também, né? Então, são esses pontos importantes, esses 6 pontos importantes, que vão ter outros que a gente vai também trazer como importantes. Então, para que se possa analisar e avaliar todo o material coletado, é imprescindível que se conheça bem as características das etapas do desenvolvimento humano. Por isso que a gente tem lá na pós-graduação em neuropsicopedagogia, temos uma disciplina chamada desenvolvimento humano, para que a gente entenda também isso, tá? Quem quiser assistir essa disciplina, ela vai acontecer no próximo mês online, se eu não me engano, ou ainda nesse mês, e aí vocês podem assistir também lá no nosso canal, até para compreender melhor esse processo. Então, a eficácia da investigação a partir das provas piagetianas é feita através dessas provas como um todo, né, das 15 provas, se dará pela competência também do entrevistador ao aplicá-la. Não é só o aprendente que vai dar respostas negativas ou positivas. As respostas também vão depender de como eu estou aplicando, como eu facilito, que atmosfera eu vou criar para fazer a aplicação. Tudo isso contribui para as respostas dadas por esse aprendente, tá? É preciso que o profissional, aplicador das provas, possua domínio de todo o processo para a aplicação da evolução e a obtenção de qualquer hipótese para se chegar a uma conclusão final, que é o parecer que tanto se espera ao final de todo o processo de aplicação dos diversos instrumentos de avaliação, tá? O aplicador tem um papel fundamental, exatamente, Paulinho. Ele precisa compreender, dominar e ter um certo manejo do comportamento ali para não deixar que nada interfira nesse processo. Ele percebeu que a criança já está cansada, o adolescente já está cansado, ou ele muda o foco, ou ele deixa para a sessão seguinte, para não transformar esse momento em um momento desagradável, senão vira aí um elemento negativo, né? Piaget classificou e agrupou as provas operatórias por idades. Devido a esse minucioso trabalho feito por ele, é possível aí se ter um referencial preciso na hora da seleção da prova a ser aplicada. Por exemplo, a categoria das provas mostra o nível de estrutura cognitiva que o indivíduo é capaz de operar naquela situação apresentada. E aí a gente tem, por exemplo, a categoria das provas por idade, 6 anos, conservação e seriação, conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos, vou mostrar isso bem direitinho nas provas, e a seriação de bastonetes ou de palitos. 4, 5 anos de idade normalmente não chegou ainda nesse momento de conservar ou não conservar, tá? Aos 7 anos, seriação de palitos, conservação de pequenos conjuntos discretos de elementos. Aqui já se coloca mais conservação de matéria, de comprimento, de superfície, de líquido. A prova de espaço, que é a unidimensional. Com 7 anos você vê que já tem muito mais situações que já é para estar desenvolvida no sujeito, que é diferente dos 6 anos de idade. 1 ano já faz uma grande diferença. Olá, Gracina de Teresina, Piauí. Seja bem-vinda, querida. 8 e 9 anos, conservação de massa, comprimento, superfície, líquido e peso. Classificação, mudança de critério, quantificação de inclusão de classes, interseção de classe. E espaço unidimensional e bidimensional. Entre 10 e 12 anos, você tem conservação de massa, comprimento, superfície, líquido e peso. Classificação, mudança de critério, quantificação de inclusão de classes, interseção de classe, espaço unidimensional e bidimensional, conservação de volume dentro aí dos 10 e 12 anos. Mais de 12 anos você tem conservação de volume, pensamento formal, combinação de fichas e permutação de fichas e predição. E quanto ao espaço, espaço tridimensional, que é o que a gente vai fazer com esses cubos, os maiores, os menores e aquele cubinho chatinho que a gente mostrou que tem uma única unidade. Então, são os cubos que vêm dentro da maleta que vão ser trabalhados aí nesses espaços uni, bi e tridimensional, tá bom?
Gracinanda, seja bem-vinda, viu? A gente tem aí uma colega de Salvador, né, que inclusive comprou a nossa maleta piagetiana ontem. A Nayara Lopes também adquiriu a maleta. Temos uma colega de Goiânia que também adquiriu a maleta ontem. Um colega do Crato. Temos aí alguns de Fortaleza que também já adquiriram a maleta. A gente ainda tem algumas unidades, tá? Os tipos de provas operatórias e a sua finalidade. Professor, qual é o objetivo dessas provas? Abraços para Maceió, que está aí ligado também. O objetivo principal das provas operatórias ou piagetianas é descobrir e avaliar a noção-chave do desenvolvimento humano, voltado aí à cognição, né? Que vai revelar o nível de pensamento alcançado pela criança, respeitando a faixa etária, o nível de estrutura cognoscitiva com que ela vai operar em cada uma das provas que serão aplicadas. De acordo com Borges, elas foram organizadas, cada prova, com o objetivo de criar certo tipo de escala para se entender o desenvolvimento intelectual dos nossos neuroaprendiz, ou aprendente, ou aluno. E para testar também a validade das hipóteses levantadas por Jean Piaget, quando fez aí o seu belíssimo trabalho para essa teoria, que foi fundamentado aí no sujeito epistêmico, esse sujeito que em constante construção e observação. Então são diversas as provas operatórias, a gente vai citar aqui algumas delas. Seriação de bastonetos, como a gente disse, vamos utilizar os bastões em MDF, em tamanhos diferentes. Pequenos conjuntos discretos de elemento, onde iremos utilizar as fichas em polipropileno, maior e menor, em conjuntos distribuídos, né, vermelho e azul, por exemplo. Conservação de massa, onde vamos utilizar a massa de modelar. Conservação de comprimento, aqui tem algumas correntes que serão trabalhadas para esse entendimento. Conservação de superfície, vamos utilizar aquele cenário chamado de como se fosse o pasto do animal, e vamos utilizar aqui fichas vermelhas, como se fossem casas, e a vaquinha em madeira para se entender aí a compreensão desse cenário. Conservação de peso, aí vamos utilizar a balança para fazer esse trabalho. Mudanças de critério, quantificação e inclusão de classe, interseção de classes. A interseção vai ser utilizada também com esse material bem resistente para trabalhar aí as fichas, né? Fichas menores. Então, todo o material da maleta irão contemplar as 15 provas que a gente está falando aqui, que fazem parte desse repertório de observação para as provas operatórias, que estão nesse baralho, com todas as orientações de aplicação e todas as consignas, né, as perguntas, as argumentações e contra-argumentação, para ver onde o nosso aprendente e como o nosso aprendente vai responder a cada um desses elementos de observação. Então, esse primeiro momento com vocês foi para apresentar a nossa maleta piagetiana, que vocês já conhecem, alguns inclusive já usam há algum tempo. Mostrar que vamos trabalhar com 15 provas operatórias, que é a quantidade completa das provas, para entendermos, além da aplicação, como eu posso fazer essa aplicação, como eu posso intervir contra-argumentando durante cada resposta que a criança dá, mas sempre lembrando que é necessário criar um espaço, criar uma atmosfera, criar um elemento de afeto entre você e a criança, para que o processo aconteça de uma forma harmoniosa, agradável, e que assim qualquer elemento de investigação por parte do profissional da neuro e da psicopedagogia nesse contexto de aplicação das provas possam, de fato, coletar aquelas informações relevantes para que a gente entenda como se dá o desenvolvimento intelectual desse sujeito e como ele está enquanto a sincronia ou assincronia da sua idade cronológica e idade mental. Então serão essas 15 provas observadas. A gente vai ter mais 3 encontros que vão acontecer pelo YouTube, onde vamos fazer em cada um deles 5 provas,
e mais algumas orientações sobre cada uma das provas, né, para que a gente entenda que é um momento importante dessas escalas de avaliação e que deve sim, não tem como não fazer, ele faz parte da prática de todo profissional no contexto clínico ou institucional. Hoje, cada vez mais se utiliza as provas operatórias para esse entendimento. Francisco Oliveira, não, infelizmente a gente não recebeu o baralho separado. Eu posso até pedir para lá para maio, mas por enquanto a gente só recebeu os 20 baralhos que vieram com as 20 maletas. A gente recebeu 20 maletas, mas já estamos, acho que com 6 ou 7 disponíveis, o resto já foram vendidas. E o baralho geralmente vem nas maletas. Mas eu posso ver a possibilidade de trazer a partir de maio, que é quando vai chegar mais mercadoria. Mas nesse momento, o baralho que a gente tem para a aplicação das provas só são os baralhos que vieram com a complementação das maletas, tá? Então a maleta vem com 15 provas, mais o baralho. E a gente está ofertando esse curso para vocês, como eu disse lá no início, com taxa de participação simbólica, para que vocês possam ter acesso a mais essa orientação, mesmo que seja virtual, para se entender esse processo. Ontem uma pessoa me disse assim, mas eu não recebi nenhuma orientação na faculdade sobre como fazer a aplicação das provas operatórias. Mas a faculdade não tem como dar uma disciplina só de apresentação das provas. Ela geralmente fala do que é, de uma forma rápida, porque os conteúdos são muitos. E acaba não dando para você aprofundar nisso. Por isso que a gente precisa buscar por outros caminhos para entender. Assim como as provas, as pautas projetivas, né, e a análise do desenho, por exemplo, também não é dado na faculdade de forma aprofundada. Você só cita isso como importante, mas aí para isso a gente tem que buscar os cursos de formação, tá? Dá sim, Delmar, dá para trabalhar com idosos sim, até para a gente ver como está o nível de desenvolvimento ainda, né? Se houve declínio cognitivo. Mas, como eu disse, sempre tendo cuidado para não infantilizar. Obrigado, Nayara. Nayara recentemente adquiriu uma maleta com a gente, né? Você teve aula explicativa e prática na faculdade? Normalmente não tem, Nayara. Normalmente não faz parte da grade curricular. A não ser que seja uma grade diferenciada. Mas, no geral, você faz uma apresentação breve, mas não aprofundada. Não sei como é que é a grade. Normalmente não faz parte da grade curricular da psicopedagogia. Né? Se aconteceu, ótimo, porque é um aprofundamento a mais. No geral, não tem essa prática, a não ser que seja lá no estágio e de repente o profissional vai querer fazer uma orientação mais aprofundada, mas aí nas disciplinas mesmo não tem o aprofundamento, tá? Mas para isso a gente tem aí os cursos de formação para nos reforçar nas leituras que a gente teve e assim chegarmos a compreender melhor todo esse processo, tá? A gente também tem aí um projeto para um curso presencial com a professora Gláucia, de pautas projetivas e o desenho infantil. Ia ser agora em março, mas infelizmente a gente não pôde retomar presencial. E dependendo de como vai ser o andamento, a gente pode até ver a possibilidade de fazer também virtual, para que todos possam ser contemplados com esse curso, tá? Isso, pronto, na apresentação. Ok, que bom, Nayara. No geral, só se for uma situação assim mesmo, porque com aprofundamento mesmo, até porque demanda muito tempo para se falar da maleta piagetiana. É tanto que a gente tem aqui um curso que vai levar quatro aulas com mais de 1h30 de fala, e ainda assim a gente vai ter dificuldades na hora de aplicar. Por isso que é interessante ficar atento a cada explicação, fazer a leitura de material, buscar por outras leituras para que na hora da aplicação não haja aí dúvidas. E a gente só vai ter esse domínio de fato para aplicar quando começar o processo de aplicação. Quanto mais você usa, mais você encontra caminhos de observação, mais você encontra facilidade na aplicação e até consegue transformar uma prova, por exemplo, até em um processo de intervenção. Que bom, Nayara. Então, o curso tem esse propósito de apresentar o que é o material, né, e de ofertar caminhos que facilitem aí na compreensão desse material
que vão, de fato, auxiliar no processo de intervenção. A prática de intervenção psicopedagógica, neuropsicopedagógica, a gente está dando ênfase a essas duas áreas, ela não é apenas uma formação acadêmica que dá a você munição suficiente para chegar no consultório ou no espaço escolar e trabalhar de forma interventiva todas as situações que ali vão surgindo. Na verdade, a formação acadêmica ela é um caminho dentre tantos caminhos que a gente ainda precisa construir para chegar até o entendimento de situações que facilitem aí o processo de trabalho com o nosso aprendiz ou neuroaprendiz, né? Eu parabenizo a cada um de vocês por estar buscando por essas formações, porque a gente entende que graduação e pós-graduação são caminhos, mas são caminhos que precisam ser continuados o tempo inteiro com esses cursos. A gente não tem o aprofundamento numa disciplina de por exemplo, mesmo que você veja na disciplina da neuro e da psicopedagogia os transtornos específicos da aprendizagem, não é suficiente para você compreender todos eles. Porque são tantos conteúdos que você acaba deixando muita coisa de ser visto, porque no tempo não dá. E aí, de novo, a formação vem complementar, né, esse material que a faculdade dá. Por isso que a gente busca por pós e por cursos, porque a graduação já não é mais suficiente. A pós-graduação já não é mais suficiente. Os cursos precisam ser o tempo inteiro alimentados por nós para que a gente consiga ampliar cada vez mais o nosso repertório de saberes. E aí o nosso projeto Mais Estímulos traz essa possibilidade. Levar até vocês formações de qualidade, com conhecimento, né, com material que pode ser suporte para vocês e que a gente sempre deixa salvo no nosso canal para que a cada vez que você queira visitar, você tenha lá o material para ser base de suporte para você. Por isso que eu disse lá que é interessante se inscrever no canal, onde a gente já tem colocado 360 vídeos, né, de todos os cursos que a gente tem ministrado, não só da maleta piagetiana, mas autismo, transtorno da aprendizagem, a neuropsicopedagogia e atuação profissional, TOD, TDAH, deficiência intelectual. Olha, é uma quantidade infinita de informações que a gente tem lá e elas não se esgotam, tá? Então, é importante que a gente tenha essa abertura. Hoje a gente fez uma apresentação do curso, como aula primeira, como aula inaugural, criando aí para vocês o entendimento do que são as provas operatórias e provas piagetianas, né? Seja lá o nome que a gente dê, quais são os elementos importantes que a gente precisa criar enquanto atmosfera ou setting terapêutico, né? Que é o nosso espaço de acolhimento para esse aprendente, né? Que tipo de domínio eu preciso ter antes de começar o processo de aplicação. E mesmo com tudo isso, a gente ainda vai ter inseguranças, ansiedades, e é natural que qualquer profissional se sinta assim durante a chegada de um paciente ou de um aluno, de uma situação nova que você nunca ouviu falar e precisa estudar mais para entender. Se a gente não tivesse essa emoção, essa conação aí em acontecer enquanto sentimentos de insegurança, né? Não é insegurança ao ponto de não conseguir fazer, mas é ainda uma certa insegurança por ser desconhecido, porque é uma situação nova, mas que a gente não vai deixar isso transparecer para a família, nem para a criança, mas sim vai servir para nós como elemento de busca. Chegou um novo aprendente com uma dificuldade que eu ainda não conheço, eu vou buscar. Eu vou precisar aplicar as provas operatórias, eu vou de novo ler. Eu vou de novo brincar com esse material antes de aplicar. Eu vou primeiro trabalhar a aplicação comigo mesmo para ver como é que eu faço. Para que assim a gente tenha domínio. É aquilo que eu disse no curso de recursos lúdicos. Não adianta pegar um jogo e aplicar. Eu tenho que pegar o jogo, abrir, explorar, brincar, ver possibilidades, ver barreiras de uso, ver indicação e contraindicação para depois aplicar. Porque se eu abro e aplico, eu posso ter ali qualquer coisa negativa que vai atrapalhar. Por isso eu preciso ter total domínio daquele recurso antes de fazer qualquer aplicação desse recurso. Senão eu vou ter aí um elemento qualquer que, em vez de me ajudar,
ele vai atrapalhar. Por isso que eu disse que é importante que se observe critérios antes de se administrar qualquer tipo de prova operatória. Criação de um vínculo afetivo. A criança já vai apreensiva. E você normalmente já usa um elemento que a gente não aconselha muito, mas que é natural que se use, que é o jaleco. Eu trabalhei 20 anos na educação e a gente sempre primou pelo não uso do jaleco no espaço escolar. Porque o jaleco, ele imprime muito a questão clínica, médica, hospitalar, que dá à criança com maior insegurança, e até a família muitas vezes usa disso, que vai levar para o médico, para o doutor, e a criança já vai apreensiva, porque nem sempre a ida ao médico é uma ida agradável para a criança. Ela já pensa logo na injeção, ela pensa logo em alguma coisa que ficou construída para ela como negativa. Então, esse momento tem que ser um momento despretensioso. Que bom que a gente tem visto ultimamente profissionais que usam jalecos lúdicos. Jalecos rosa, jalecos bordados com coisas decorativas, jalecos de super-heróis, jalecos de personagens do dia a dia da criança. Isso já muda o cenário de acolhimento para a criança. Porque o que, Nayara? Do jaleco? É isso? Nayara perguntou por quê? Do jaleco? Só a Nayara responder aqui para eu continuar. Pronto, Nayara. Por isso, o jaleco, apesar de a gente saber que ele é utilizado demais, até para sinalizar quem o profissional ele pode ser um elemento muito negativo para a criança. Pronto, já respondi, né? Ele pode ser um elemento de intimidação para a criança. A criança pode se sentir apreensiva, ela pode se sentir assustada, porque alguém, inclusive, já usou isso com ela, que ela ia para o médico, para o doutor, vai tomar uma injeção, se não se comportar. E ela já chega ali com essa atmosfera. Tanto que, olha, eu trabalhei 21 anos dentro de um espaço de atendimento à pessoa com deficiência, e a primeira coisa que eu fazia, quando ia pegar a criança lá fora para avaliar, que a gente avaliava em grupo, em equipe, eu dizia logo, perguntava logo se a criança gostava de brinquedo, porque tinha um brinquedo lá dentro que a gente ia brincar. Aí algumas diziam assim, mas é para nota? Porque ela já ia no sentido de ser avaliado como se fosse um teste escolar. Aí eu dizia, não vale nota não. Quando você dizia assim, escreva seu nome, ou escreva o nome desse objeto, pode escrever do jeito que você souber. Não se preocupe, não vai valer nota. Porque já está tão embutido na cabeça da criança essa história da nota, da avaliação, da reprovação ou aprovação, que isso vira um elemento negativo no contexto de trabalho. Então, toda essa atmosfera, desde o acolhimento lá fora, do lúdico como atração, é elemento positivo para qualquer observação. Inclusive, numa brincadeira informal, você pode trabalhar uma situação de avaliação, sem nem parecer que está avaliando. Por isso tem que ser despretensioso. Esse vínculo criado ele é necessário. Quando eu falei do jaleco, eu não estou condenando o jaleco, eu estou dizendo que o jaleco hoje tem um outro repertório de possibilidades. Eu já vi colegas de trabalho que tem vários jalecos no seu espaço de atendimento, e que ele usa esse jaleco de acordo com cada paciente que ele recebe. Por exemplo, eu tenho colegas fonoterapeuta que usam jalecos de super-heróis, com super-heróis desenhados. Eu tenho colegas que usam jalecos de personagens de desenho animado, porque já dá à criança uma sensação de familiaridade, de acolher. É como se ela se sentisse em casa. Pronto. Ela se sente em casa, ela se sente à vontade, né? Exatamente, até um tom de voz vai influenciar. Quando você diz, vamos fazer essa prova para observar se você sabe fazer isso, já intimidou. Você sabe, aí você pode começar, você sabe o que é isso? Você sabe contar? Vamos contar quantos cubozinhos tem aqui. Eu posso te ajudar. Esse cubo é maior ou é menor? Será que esse é maior? Então, na forma que você leva esse tom de voz e essa fala,
já muda toda a forma de chegar até a criança. Naila disse que tinha um aluno de sala de aula que ele chorava por esse motivo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. De nota, e eu nem usava números, apenas ótimo, exatamente, mas já está tão embutido, Nayara, a história da nota, que inclusive o professor de sala de aula muitas vezes usa isso para intimidar a turma. Vai valer nota, vai cair na prova, então tudo isso já gera problemas nesse contexto, tá? Vamos correr aqui, senão a nossa live cai, né? E aí, como eu disse, levantamento de hipótese, já tem que vir aí com uma possibilidade qualquer a partir da queixa. Sempre ficar atento às respostas que a criança dá. Ter o cuidado para não colocar uma prova muito infantilizada, se você percebe que ele já é um pouco mais adolescente ou com um comportamento um pouco mais maduro. Né? Observar o diálogo e adequar à condição que o sujeito tem. Prestar atenção e sempre questionar, mas de uma forma de não cobrança, mas para entender como cada resposta é dada, e sempre observar os comportamentos, sejam verbais ou não verbais, a postura, a forma de fazer, de pegar, a força usada, a motivação, tudo isso é importante, tá? O lúdico sempre terá que estar presente de maneira discreta e natural, em tudo, desde o acolhimento, a avaliação até o processo de intervenção. O lúdico é a nossa maior ferramenta de intervenção, tá? Gente, o Instagram nos dá um pouco mais de 1 hora, normalmente é só 1 hora, ele me dá quase 1 hora e meia. A gente já está chegando aqui ao nosso final do primeiro momento, essa primeira aula inaugural, que a gente sempre faz pelo Instagram. Hoje conversando sobre provas piagetianas ou provas operatórias, avaliação e interpretação. A gente apresentou todo o cenário do nosso curso, a importância das provas, o que deve estar atrelado a elas, e a partir dos nossos próximos encontros, vamos falar especificamente da aplicação de todas as 15 provas operatórias que são contempladas na maleta piagetiana, maleta de provas operatórias, que é repertório de avaliação do profissional da psico e da neuropsicopedagogia, tá? Segue nosso canal no YouTube, Wilson Cândido Braga. Segue nossa página no Instagram. Vamos convidar outros colegas a nos seguir para a gente fechar aí os 15 mil seguidores. Também lá tem postado os meus livros: Autismo, Azul de Todas as Cores, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Esse livro aqui eu posso postar para vocês em PDF, que ele não tem mais ele impresso. E acabou de chegar esse que tem um capítulo meu sobre mitos e verdades acerca do autismo. Autismo, um olhar por inteiro. Então, quem tiver interesse no nosso material, é só ir lá no Instagram. Lá na bio do Instagram tem o meu WhatsApp com o catálogo dos nossos produtos. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês para auxiliá-los, tirar dúvidas sempre que precisar, tá bom? Eu sou o professor Wilson Cândido, sou diretor da Mais Estímulos e estou com vocês em mais um curso de formação online. Beijos a todos e até amanhã no nosso curso de paralisia cerebral, se Deus quiser. Tchau, tchau.